estamos aqui nessa manhã maravilhosa para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Nesta manhã de domingo, último dia de julho, ensolarado, um dia bonito, estamos aqui para adorar, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nestas lições maravilhosas da CPAD, nós estamos hoje na quinta lição, vamos iniciar neste momento. Então vamos começar orando, né? Ficarmos em pé. O irmão pode orar conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, maravilhoso, neste momento, papai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Deus abençoe teu filho que vai ministrar a tua palavra nesta manhã, Senhor, que nós te pedimos no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, neste trimestre nós estamos estudando aqui os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. É um tema maravilhoso, né, irmão? Para a gente percebermos, né, as ações, né, os ataques do inimigo de nossa alma contra a igreja, né? E nós já estudamos a banalização da graça, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, e hoje vamos estudar a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Meus irmãos, é preciso compreendermos, é preciso entendermos, percebermos, não é, que há um plano arquitetado por Satanás. Há um plano arquitetado para dissuadir em nossa mente a ideia de Deus, a ideia de Deus na nossa vida, o que é Deus na nossa vida, e até mais como Ele é o nosso Criador, meus irmãos. Então há um plano arquitetado, né? De uma forma sutil, algumas vezes, de uma forma sutil, de forma que a gente possa colocar em dúvida, de forma que a gente até possa dizer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Então, há um plano para isso. E nós estamos aqui nesta manhã para sabermos isso, para percebermos isso, para estarmos treinados, os nossos olhos, os nossos ouvidos, treinados para que nas ocasiões, nas oportunidades que isso acontecer, nós possamos orientar, nós possamos falar, nós possamos dizer para os nossos irmãos, aonde nós estivermos, que aquilo é um plano arquitetado em nossa mente por Satanás para distorcer a ideia de Cristo, a ideia de Deus. Certo, irmãos? Então nós lemos o texto áureo. A grande maioria tem a revista, né? Quem não tiver, concentre-se aí, pode também perguntar à vontade. Nós estamos numa classe de EBD, né? Pode perguntar, tirar dúvidas. Nós lemos o texto áureo, nós lemos a verdade prática, né? Lemos a leitura bíblica em classe, né? Aqui a leitura bíblica em classe, seus irmãos perceberam? Aqui a gente vê o quê? Que Deus se manifestou através da obra da sua criação. Repetindo, aqui na leitura bíblica em classe, né? Romanos 1, 18 a 23, nós observamos que Deus se manifestou pelas obras da sua criação. Meus irmãos, não só pela Bíblia Deus se revela, mas tem a revelação geral também, a natureza, o ser humano, nosso cérebro, nossa mente, nosso falar, nosso enxergar, nossa percepção, nosso intelecto. Então Deus se manifesta nisso.
Deus se manifesta na obra da sua criação, e nós somos a coroa da criação de Deus. Olha a natureza, meus irmãos, bela, complexa e tudo conforme. Não é maravilhoso? Então, nas obras da criação, aqui em Romanos 1, 18 e 23, se manifesta a glória de Deus, se manifesta Deus na sua obra, né? E agora quem não aceita, como está dizendo aqui, 21, né? Não, 20, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem puder acompanhar aí na leitura bíblica em casa, Romanos 1, 18, 20, para que eles fiquem inexcusáveis, se torna o quê? Uma arrogância espiritual, uma arrogância espiritual. Mesmo que Deus se revela na obra da sua criação, a pessoa tem o coração endurecido e diz: eu não quero Deus, eu não reconheço Deus. E tem um coração endurecido, pode mostrar o que for, né? Então ele se torna inexcusável, imperdoável, indesculpável. Uma arrogância espiritual. Vamos seguindo. Introdução aqui, irmãos. A introdução. Eu gosto de ler aqui, vou acompanhando o horário. Dentro do horário a gente vai seguindo. Mas seria muito bom sempre valorizar a revista, né? Vamos acompanhando aqui a introdução. Introdução. Nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como as faces de uma mesma moeda, conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas 2 últimas décadas vimos um despertar, tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo, inimigo da fé cristã, tem se manifestado no neo-ateísmo. Olha aí, neo-ateísmo. Neo-ateísmo é mais uma sutileza do engano e em um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Como cristãos precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para que os que não acreditam desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Meus irmãos, esse neo-ateísmo aqui, como nós vimos, estamos estudando hoje, a sutileza do materialismo e do ateísmo. São ensinos sobre Deus, sobre a nossa vida. Agora nós poderíamos dizer assim: o que é isso que tem a ver com a igreja? Na igreja não tem ateu, não é verdade? Na igreja não tem ateu. Nós somos seres, nós somos pessoas espirituais também. Corpo, alma e espírito, tricotomia. Somos pessoas. O que é isso? Que se relacionam com Deus. Pessoas que se relacionam com Deus. Como é que você é materialista, então? Dentro da igreja, pode-se dizer assim, que esta lição não tinha muito a ver com a igreja. Não é verdade? Não tem ateu, nós também não deveríamos ser materialistas, porque temos relacionamento espiritual com Deus, o materialista não reconhece isso. Meus irmãos, aí vai um pouco do que está dito aqui, ó. O neo-ateísmo é aquele que Deus existe, mas ele faz como se ele não existisse. Ou então, que ele ficasse para lá, ele não interferisse na nossa vida. Ou então, a mente cauterizada, coração duro, faz aparentemente a obra de Deus, mas não tem comunhão com Deus, não se relaciona com Deus, é vazio por Deus, não tem um relacionamento com Deus. Esse é o ateísmo prático, o novo ateísmo.
que Deus não interfere na nossa vida. E principalmente, eu repito que é para fixar. Fazer coisas, né, que se a pessoa tivesse Deus no coração, ele teria temor na sua vida, temor no que faz, temor, mas não tem, e que sabe que nem tenha mais questionamento interno, faz o que faz e não tem mais aquele arrependimento, aquele questionamento, aquele remorso. Não, mente cauterizada. Então nós devemos entender e refletir neste momento sobre isso, o que nós fazemos. Estamos estudando sobre materialismo, sobre ateísmo. Que Deus seja Senhor de fato em nossa vida, Senhor de fato, não da boca para fora, né? Então, meus irmãos, o que a gente vê é um pensamento, não só pensamento, mas ações, comportamentos, não é? De pessoas que se dizem, nós também podemos dizer, tem o chamado ateísmo cristão. Ateísmo cristão. Vamos dizer, a pessoa, acho que vocês reconhecem, a pessoa que diz que Deus existe, vive como se não existisse realmente, não é? Mas ele acha que a religião não é para ele. Deus, aquele Deus pessoal, de relacionamento, não é para ele. Vive distante de Deus. Mas na pesquisa que é feita, ele coloca lá assim: não acredito em Deus. Sim, eu sou cristão. Mas a religião não se aplica para ele. Nós devemos saber essa vertente, essa forma também do ateísmo cristão. Declara que é Cristo, mas a religião não está de acordo com a vida dele. A vida dele não é condizente com a religião. O Deus pessoal não é para ele. E acontece que quando também chamado, estou falando de maneira geral, ateísmo de trincheira, né? Eles chamaram também o ateísmo cristão, ateísmo de trincheira. É que quando a crise pega, quando o negócio pega mesmo, aí ele pede oração, né? Pede ajuda dos irmãos, mas aquela igreja, aquele Deus não era para ele antes. Então, são formas de dizer que há um ateísmo no nosso meio. Um ateísmo que não é aquele ateísmo raiz, como se diz: não reconheço Deus, todo Deus que for, não reconheço. Mas um ateísmo que fala que Deus existe, mas as suas ações não têm nada a ver com isso. Raízes do materialismo e ateísmo. 2. Todos os problemas do mundo estão ligados ao pecado, né? Desde a nossa queda. Gênesis 3. Desde o início, Satanás engana, persuadir. De Gênesis a Apocalipse, né? Apocalipse 20, né? Ele vai ser solto, vai ser enganado, vai enganar por aí. Então, da mesma forma, como eu falei bem no início, o plano arquitetado é nos enganar. O plano arquitetado, meus irmãos, é saber a verdade e a mentira. A guerra espiritual é a verdade contra a mentira. Então ele está para nos enganar.
O plano arquitetado dele é enganar. Então nós devemos perceber aquilo que eu falei: olhos e ouvidos treinados, escola dominical, culto de ensino, culto de doutrina, né? Para que possa a gente estar percebendo, possa a gente estar sendo atento a esses ardis, a essas artimanhas do nosso inimigo. Tem um grande, assim, famoso, né, ateísta, né, Richard Dawkins, que lançou até o livro Deus um Delírio, né? Ele diz que se a pessoa for cristã, ler o livro dele, vai se tornar um ateu. Acho que ele falou isso só para vender o livro. As suas bases são fracas, os seus argumentos não têm coerência. Não tem coerência. Mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Entendeu? Então, é desta forma que a gente vê as raízes do materialismo. Deus, nesse texto século, cegou os entendimentos, né? Para que não deixasse resplandecer a luz do Evangelho. Não é isso, querido? Então, o pecado originou, né? A pessoa já está com o coração ali duro. Então, vamos lá. Raiz do materialismo aqui, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Tá? Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Ponto. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Romanos 1, 18 a 23, observamos que a leitura foi aqui em classe, né? Observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador, isso deveria conduzir os homens a buscarem, a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: disso, mestre, no seu coração não há Deus. O coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem, inclusive a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Eu vou seguir para explicar em seguida. A cegueira espiritual: o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Todo aquele que vive uma vida distorcida, vive uma vida de pecado, ele se apega ao materialismo e ateísmo para justificar, mesmo dizendo que Deus existe. Certo? O materialismo e o ateísmo aqui, ele é uma questão não de sabedoria, não de conhecimento. Preste bem atenção, por favor. É uma questão moral. É uma questão moral. Pelo que nós lemos aqui, raízes do materialismo e ateísmo neste momento, nós concluímos que o ateísmo não é questão de intelecto. O intelecto nas faculdades, que os nossos filhos estão sendo assediados, né? Nossos filhos, nossos netos estão sendo assediados, né? Por um falso intelecto, um falso conhecimento, porque a fé, ela se confirma no conhecimento, na ciência. A fé se confirma no conhecimento, na ciência.
Aí pelo intelecto, se dirá, eu sou materialista, eu sou ateísta, eu sou ateu. Meus irmãos, isso não é questão de conhecimento, isso é questão de moral. Porque ele quer se justificar pelo seu comportamento. Pode aparecer Jesus Cristo na frente dele, pode ter um milagre na frente dele, mas ele não vai mudar. Porque, como foi dito aqui, a cegueira espiritual, a consequência do pecado, é um coração endurecido. É um coração endurecido. Entendeu? Salmo 10, versículo 4. Vamos abrir aí, rapidinho. Salmo 10, 4. Diz assim: pela altivez do seu rosto ímpio, não busca a Deus. Todas as suas cogitações são: não há Deus, como foi dito aqui nesse texto. Então, meus irmãos, o ímpio, ele não quer mudar a sua vida. Não quer mudar a sua vida. Nada vai fazer mudar a sua vida. Nada vai fazer mudar o seu gosto. É uma fortaleza a ser quebrada. Deus é capaz de quebrar. Deus é capaz de quebrar. Mas ali o detalhe é que a pessoa em si faz essa declaração. Né? Ele é cegamente espiritual. Vive uma vida distorcida. Ele se desculpa no ateísmo. Então é uma questão de quê? De moralidade. Uma questão de moralidade. Não é como se diz assim, tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, por ele não querer, olha aí, por ele não querer mudar o seu comportamento, não querer mudar a sua atitude, ele se apega ao materialismo e ao ateísmo. O ateísmo cristão, um ateísmo prático, como eu falei aqui há pouco. Então é questão de intelecto? Não, meus irmãos. É questão de moralidade. Porque se não tem temor a Deus, tudo é permitido. Não tem temor a Deus, não vai haver juízo. Não pode, meu irmão? Né? Tudo é permitido. Se não há Deus, tudo é permitido. E desta forma se comporta. Desta forma vive. Desta forma se comporta no dia a dia. Vamos seguindo aqui. Temos muita coisa ainda. Estamos na metade ainda. Temos meia hora ainda. Pressupostos para as doutrinas materialistas e ateístas. Né? Pressupostos, tá? Em que se baseia, né? As doutrinas materialistas e ateístas. Nós devemos estar atentos a isso, a que está sendo falado, a que você está lendo, né? Porque nós, vez ou outra, né? Tem pessoas que nos perguntam isso, tem pessoas que nos questionam isso aí fora. E ateu pensa no bicho que gosta de fazer desafio, gosta de estar discutindo sobre isso. Nós devemos, né, ter conhecimento em relação a isso. Não é? Pergunto para o ateu, qual a vida que foi transformada por um ateu? Né? Alguma vida que foi transformada por um ateu? Vamos seguir aqui. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas.
mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus não manifestou, Romanos 1,19. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Nós não somos só matéria, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 23, Espírito, nós somos Espírito, alma e corpo. E se repete lá em Hebreus 4,12. Ser tricotômico, Espírito, alma e corpo. Então nós temos um relacionamento espiritual. Se as pessoas não querem enxergar, não tem base, não tem coerência. O cristianismo, como vamos dizer, o cristianismo bíblico é o único capaz de responder coerentemente às grandes questões da existência humana. Só o cristianismo é capaz de responder coerentemente. Um ateu materialista não tem essa resposta. De onde nós viemos, nossa origem, nossa identidade, quem somos, nosso propósito, o que estamos fazendo aqui. A nossa moral, como devemos nos comportar, para onde nós vamos, qual é o nosso destino. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eclesiastes 3,14, Eclesiastes 3,11. Entendeu, irmãos? Então o cristão, ele tem, com a alegria que eu falo isso, ele tem as respostas concretas, suficientes, plenas sobre a nossa existência, meus irmãos. Nenhum tem mais isso. Isso não tem como dizer. Evolução da espécie já caiu por terra. Não existe isso. Deus é o único capaz de dizer a palavra revelada aqui, especialmente para nós. De onde nós viemos, quem somos, como devemos nos comportar, para onde nós vamos. A morte não é assim. São os grandes questionamentos da existência do ser humano, está aqui na palavra de Deus. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Senhor, Ele tem as respostas. Nós somos plenamente satisfeitos por isso, satisfeitos porque Ele responde a nós. Nós não devemos viver ansiosos, né, meu irmão? Temos as respostas que Deus nos dá. Resposta para nós, para a nossa vida, no nosso dia a dia, como devemos nos comportar. Nós cristãos, nós temos, e com alegria que nós fazemos isso, nós falamos isso, nós abrimos a boca dizendo, respondemos, a Bíblia está ali, a palavra, Deus se manifesta. Amém? Desta forma. Vamos lá no seguinte. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Ok? Então é uma questão moral, não é questão de intelecto, não. Não é questão de intelecto.
ali falar um pouquinho aquela palavra do rico insensato, né? Que pediu porque falou com Jesus a respeito da herança com o irmão dele. Que Deus disse que não foi quem constituiu juízo sobre ele, foi isso? E que ele queria, né, fazer com que aquela herança fosse dividida, fosse passada para ele. Então Deus colocou ali que se trata de uma ação materialista. Jesus Cristo falou que era uma ação materialista, que ele se preocupava com isso mais do que outras coisas, mais do que buscar o reino de Deus, né? E nós nos satisfazemos materialmente, mas Jesus disse isso, que vão pedir a alma dele. Eu pedi a alma dele naquela noite. O que seria das coisas que ele tinha? Nós não devemos focar nisso aí, irmãos, que a nossa vida não seja dessa forma. O rico e Lázaro também da mesma forma, né? Chegou lá pedindo que ele voltasse para a terra para avisar os irmãos dele a respeito do inferno, não é isso? Mas, meus irmãos, possa fazer o que como eu disse ainda há pouco, pode acontecer o que acontecer na frente de uma pessoa dessa, que não acredita. Ele vai continuar ali com o coração endurecido. Só o Espírito Santo veio para poder quebrar essa fortaleza. Aí foi dito que lá tinha os profetas, né? A palavra de Deus e os profetas para dizer. Então são exemplos na Bíblia. São exemplos na Bíblia que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas também elas vão ser acrescentadas. Que a nossa vida não seja focada no materialismo. Que a nossa vida, que nós não vivamos como se Deus não existisse. Não é isso? Isso aí é o que nós devemos refletir e mudar o nosso comportamento de hoje em diante. Quando Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, muita gente se maravilhou ali, não é? Muita gente se maravilhou, adorou a Deus ali. Mas o que aconteceu com outros? Outros queriam matar Lázaro. Outros queriam esconder o milagre. Outros não reconheciam, davam outra desculpa daquele milagre. Então, meus irmãos, é essa vida que nós temos no mundo aqui. O mundo vive dessa forma, meus irmãos. Não é? Um milagre daquela magnitude. 4 dias. 4 dias. Estava cheirando mal. E mesmo assim, alguns corações não foram conquistados. Alguns corações não amoleceram. Essa é a razão, meus irmãos. Nós vimos aqui, razão é o pecado, é a queda, é não querer, em hipótese nenhuma, mudar o seu comportamento. É não querer, em hipótese nenhuma, mudar o seu estilo de vida. Só o Espírito Santo. Nós pregamos, nós apregoamos a palavra, nós levamos a palavra, e o Espírito Santo faz a obra. Mas é desta forma que eu estou falando. É desta forma. 4 dias, mesmo assim os corações endurecidos.
respondendo ao materialismo ateísmo, afirmando as verdades da Bíblia. Então, olha, afirmando as verdades da Bíblia, fazendo o uso correto da razão. É desta forma que nós vamos responder ao materialismo e ao ateísmo. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo, como o ateísmo cristão, precisa partir das escrituras sagradas. É na Bíblia que encontramos verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erro. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo como nosso Salvador. É isso? A Bíblia, ela é fidedigna, ela é a palavra de Deus. Alguns desses aí dizem que ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é tão palavra de Deus, não do homem. Olha lá, de Deus, não do homem, que lá fala as fraquezas, do ser humano. Mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou, que pecou grandemente e se arrependeu enormemente. A gente poderia pensar assim: por que Deus perdoou a Davi e a Saul? Então, a Saul não a Saul, porque Saul pecou em relação à guerra e Davi foi adultério, foi homicídio, mais graves situações, porque ele sabia o que Deus sabe o nosso coração. Deus sabia que o coração de Davi ele ia se arrepender. Ele ia se arrepender. Ele conhece o nosso coração. O que Saul não aconteceu. Então, meus irmãos, a Bíblia, como foi dito aqui, é afirmando as verdades da Bíblia. É a nossa defesa, uma das formas da nossa defesa contra o materialismo e o ateísmo. Que lá na Bíblia mostra de forma fidedigna, não é? O que Deus quer de nós. Ele mostra os exemplos, mostra os exemplos de vida que devemos seguir, que devemos aprender, não é? É isso? Devemos nos guiar desta forma, a palavra de Deus. Se a Bíblia fosse inspirada pelo homem, se fosse para o homem, ele mostraria só as proezas de Davi contra Golias. Não iria falar de adultério, não iria falar de homicídio, como tantos outros na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, né? E assim, desta forma, afirmando as verdades da Bíblia, que nós respondemos ao materialista, ao ateísta. Amém, irmãos? É isso? Desta forma nós respondemos, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. Uma outra forma de responder ao materialismo e ao ateísmo, fazendo uso correto da razão. Como eu disse, a palavra de Deus, ela não tem a ciência, não. Ela é comprovada pela ciência. Algumas pessoas pensam assim: não, a ciência, quando a pessoa é muito culta, fala que é ateu. Não tem isso a ver. Não tem isso a ver. Não tem. A ciência se comprova.
Vamos aqui. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios, para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Vou ler de novo. É o cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas confirma. O cristão, portanto, não precisa negar sua razão, sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé, também a nossa razão, quando expressamos nossa confiança em Deus. Crer é também pensar. Crer é também pensar. Nós devemos usar a nossa razão. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos razão. Devemos usar a nossa razão. Crer é nossa razão. Quando nós cremos, nós temos a certeza, que a nossa fé ela tem uma lógica. Quando nós cremos, nós temos a certeza que a nossa fé tem uma lógica. Temos certeza. Você crê, meus irmãos, nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Quando nós cremos, nós temos a certeza que a nossa fé tem uma lógica. Que a nossa fé tem um fundamento, meus irmãos. Tem um fundamento, tem lógica. Desta forma. Então, nós não caiamos nessas ilusões de Satanás, nesses enganos. Não. Devemos deixar de dar prioridade às coisas desta terra, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós não devemos, falando materialismo aqui, nós não devemos associar sucesso espiritual com ter bens. A teologia da prosperidade, ela é um materialismo transvestido de cristianismo. Então, nós devemos buscar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça primeiramente, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que aquelas coisas que se falam no versículo anterior da palavra vos serão acrescentadas. Que nós teremos sucesso, nós teremos plenitude na nossa vida. Deus não condena nós termos as coisas. Deus não condena. Mas que essas coisas não sejam nosso Senhor. O Jesus Cristo chamou de Senhor, o dinheiro chamou de Senhor, Mamon. Não foi isso? Então que Ele não seja o nosso Senhor. Que Deus seja o nosso Senhor de fato. Que nós busquemos ter as coisas, que nós busquemos comprar as coisas, mas que isso não seja o nosso Senhor, que isso não seja a nossa prioridade na nossa vida, que isso não seja o mais importante na nossa vida. Nós não devemos associar sucesso espiritual com bens. O exemplo eu dou lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia fala que era uma igreja rica, né? Jesus Cristo lá fora, eles estão à porta e batem. Jesus Cristo lá fora, era a igreja rica, mas ela estava lá fora. E no arrebatamento ela não vai subir, não vai estar. Porque ela diz assim: sou rica e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia, ela vai lá em Apocalipse. A igreja de Laodiceia declarou: sou rica e nada me falta. Nada me falta. Mas Jesus Cristo disse: tu é pobre. Tu é pobre. Porque a visão era só na riqueza. Era uma visão materialista. Era o materialismo de fato e de direito. Não é isso? Então nós devemos ser ricos. Bem? Ótimo, maravilhoso. Mas que nós tenhamos, primeiramente, o Senhor Deus como nossa prioridade. Que o reino de Deus seja o nosso alvo, seja o nosso foco. Que Ele vai te abençoar. Que Ele vai te abençoar. Ele vai guiar os teus passos. Que nós não sejamos pessoas que passamos o outro para trás para conseguir algo, conseguir um bem. Nós não passamos o outro para trás, vai comprar um bem, não, aquele ali está comprando, a gente faz uma negociata. Não, meus irmãos. Se for teu, vai ser teu. Deus vai te abençoar. Seja justo, seja honesto. Porque nós somos cristãos. O Evangelho somos nós, assim. O nosso comportamento testemunha o nosso Evangelho. Testemunha o nosso Evangelho. Nós somos testemunhas da justiça de Deus. Não é isso, irmãos? Testemunho da justiça de Deus. E dessa forma nós devemos nos comportar, meus irmãos. Então, finalizando aqui, na conclusão, em cima da hora, no momento, vimos que a ideologia do materialismo e do ateísmo tem se revigorado nestes últimos tempos, como sutileza e engano que procurem espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem, e portanto estamos em boa situação de combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme é revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo, e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém. Olha aqui, eu falei isso aqui, ó. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, né, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo, e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. As pessoas aí pelo mundo, as pessoas aí fora, elas têm uma vida que não tem felicidade, não é feliz. A verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, a nossa razão, o nosso sentido, as respostas ao nosso questionamento. Salomão falou isso. Salomão experimentou de tudo no mundo e disse que tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade. A plenitude da nossa vida está em Deus, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos fiéis a Ele. Como foi dito hoje, e foi dito agora na conclusão. Agora nós sabemos como combater, sabemos a razão, sabemos em que se baseia, e sabemos como nos defender, sabemos como defender a palavra de Deus.
ela se defende também por si só. Amém? Quero agradecer pela oportunidade, pela confiança, obrigado. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento rico, por essa oportunidade linda que o Senhor nos concede, Senhor, para que estamos reunidos aqui juntos, Senhor, como igreja, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, cada família que aqui se representa, Senhor. Dê conhecimento, Senhor, Deus, cidades para cada professor, Senhor, das classes, Senhor, Deus, amado da Tua igreja. Abençoe, Senhor, que nós possamos utilizar o que aprendemos, o que refletimos aqui nesta manhã, na nossa vida, no dia a dia. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.